Olá, alunos! Meu nome é Sérgio Altenfelder e serei o professor que irá orientá-los no que caiu e no que provavelmente cairá na prova da Petrobras para o cargo de técnico de administração e controle júnior. Bom, primeiramente, como que eu vou fazer o meu mandraquismo? Não é nenhuma coisa mandiná, tá certo? O que eu fiz foi pegar as provas da Petrobras elaboradas pela Sesgran-Rio nos últimos anos. No caso, eu peguei o ano de 2015, 2014, 2013 e 2012. E nós vamos, através destas provas, ter uma ideia do que provavelmente vai cair na prova de vocês. Uma espécie de estatística. Olha, caiu isso, caiu isso, caiu isso, caiu isso. Provavelmente esse assunto vai cair na sua prova no próximo ano. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. Vamos correr, vamos passear pelas provas de 2015, 2014, 2013 e 2012, elaboradas pela Sesgran-Rio, entidade que vai fazer o concurso agora no ano de 2018? Vem comigo. Então, primeira prova que nós vamos trabalhar aqui com vocês é a prova. Aliás, aqui está o conteúdo programático de vocês, tá? Esse aqui é o conteúdo programático que vai cair na prova da Petrobras. Todos esses 19 assuntos. É muito importante lembrar que são 19 assuntos para 10 questões. Então, tem assuntos que provavelmente vão ficar de lado. E vocês vão ver que esses assuntos também ficaram de lado nos outros anos. Só que não é porque não caiu nos anos anteriores, não vai cair esse ano. Cuidado com essas ideias. Mas você pode focar mais seu estudo nesse assunto e focar menos o seu estudo naquele outro assunto. Nunca desistir de estudar aquele assunto porque não caiu no passado, tá? Não façam isso. Então vamos passear aqui pelas provas. Primeira prova 2015. Nós temos aqui uma questão de geometria analítica não, geometria plana, tá certo? No caso, área do retângulo, isso é o que ele quer. Progressão geométrica, repara que é falado aqui no enunciado, né? Muitos alunos, quando vão ter aula comigo, costumam chegar para mim e falar o seguinte: Sérgio, meu maior problema é quando mistura tudo. Eu não sei o que é aquele assunto, o que é aquele outro. Se você tem esse problema, saiba que o teu problema não é misturou tudo, é que você não estudou adequadamente. Porque é bem claro quando você lê uma questão, identificar o assunto que é daquela questão. Gente, a primeira questão que nós vimos falou área, geometria plana. Se falasse volume, geometria espacial. Aqui falou progressão geométrica, PG. Então, tem palavras-chave que indicam isso para vocês. Um aluno, quando conversa comigo que esse é o grande problema dele, sinto muito, esse aluno nunca estudou. Porque se ele tivesse estudado, o mínimo, ele teria muita noção do que cai e do que não cai, do que é aquele assunto, do que é aquele outro assunto, tá bom? Então, se você tem esse pensamento, saiba que o que precisa é estudar. Tá certo? É focar mais seu estudo, é fazer mais exercícios. Só assim você tira esse probleminha que muitos alunos conversam comigo. Tá bom? Vamos continuar nosso passeio aqui pela prova de 2015. PG. Próximo assunto. Gente, esse assunto não está no conteúdo programático. Então, esse assunto está fora do nosso conteúdo programático do edital deste ano. Tá bom? 14. Geometria espacial, né? Ele está querendo aqui, ó, uma jarra cilíndrica está completamente cheia, então se ela é cilíndrica, ela tem volume. Você coloca água aqui dentro, tá certo? Então isso é geometria espacial, volume. E uma questão de equação logarítmica. Foram 5 questões nesta prova e, gente, o conteúdo programático também era gigante. Era quase 19 itens aí o conteúdo de 2015. Aliás, era muito parecido com o conteúdo da prova de 2018. Tem umas diferençazinhas, tal, mas muito diferente não. É praticamente igual os dois conteúdos. Então foram 5 questões e vocês viram, caiu geometria plana, geometria espacial,
Caiu um item fora do conteúdo programático, números complexos, tá certo? Isso não cai nesse concurso de 2018. Caiu também equações logarítmicas e PG. Esses foram 5 assuntos de quase 19 do último concurso. Vamos passear pela prova de 2014? Vem comigo. Esta aqui é a prova de 2014. Primeira questão, uma questão de representação de conjuntos, né? Teoria dos conjuntos. Equações polinomiais, tá certo? Ele quer que você trabalhe com o cálculo das outras raízes desse polinômio de grau 3. Uma questão de análise combinatória, aliás, acho que é probabilidade, deixa eu ver aqui. Não, é análise combinatória, né? Quantos modos distintos eles poderão sentar? Análise combinatória. A quarta questão, probabilidade, ó, é bem claro, tá, gente? É bem claro quando você lê uma questão e vê o que ele tá pedindo. Próxima questão aqui, uma questão de geometria plana. Opa, acende aqui a luzinha. Outra questão de geometria plana. Caiu geometria plana em 2015, caiu geometria plana em 2014. Será que isso não é uma dica? É. A gente vai ver aí que vocês vão ver que esse assunto repete direto nas provas. Uma questão de progressão aritmética. Ó, essa questão não fala aqui progressão aritmética. Vamos ler ela. Durante um ano, Eduardo efetuou um depósito por mês em sua conta. E a cada mês, a partir do segundo, Eduardo aumentou o valor depositado em 15. Então, ele depositou X, no mês seguinte, X mais 15, no mês seguinte, X mais 15, mais 15, mais 30. Então, ele está sempre aumentando em R$15 o depósito. Isso é PA. PA é quando você soma uma constante. PG é quando você multiplica uma constante. Sétima questão desta prova, uma questão de problema aritmético. Vamos bater um papo sobre isso. O edital de vocês não coloca o termo problema aritmético, mas ele coloca equação do primeiro grau. Ele coloca sistema linear. Toda vez que o edital coloca equação do primeiro grau ou sistemas lineares, isso dá a entender que poderão cair questões de problemas aritméticos. O que são questões de problemas aritméticos? São aquelas questões onde você tem que encontrar o x e o y, o x, o y e o z. Equação do primeiro grau quando você quer só encontrar o x. Equação do segundo grau quando você quer encontrar o x, mas ele dá um x ao quadrado. E quando você quer encontrar x, y, z, isso já é um sistema de equações. Então, comigo aqui, vamos ler essa questão. Dentro de uma gaveta, há garfos, facas, colheres. Olha lá, 3 incógnitas, totalizando 48 talheres. A soma da quantidade dos garfos e facas corresponde ao dobro da quantidade de colheres. Então, ó, nós temos 3 incógnitas aqui. Tá certo? Então, isso daqui é sistemas lineares, tá? Mas para vocês saberem como é que vai ser a classificação. Porque esse termo aqui é um termo que eu coloco para classificar esse tipo de questão. Mas no edital de vocês, vamos colocar isso como sistema linear. Geometria espacial e plana. Normalmente, quando mistura as duas coisas, a gente classifica mais como geometria espacial. Opa! Outra questão. Geometria espacial. Caiu em 2015, caiu em 2014. Será que isso é um assunto recorrente? Bom, nós estamos passeando pelas questões. Vamos continuar passeando pelas questões e pelas provas. 19. Uma questão de problema aritmético, tá certo? Vamos ler a questão. Certa operadora de telefonia celular oferece diferentes descontos na compra de aparelhos, dependendo do plano contratado pelo cliente. A tabela a seguir representa os percentuais de descontos oferecidos na compra do aparelho X, que sem desconto custa P reais.
Lucas contratou o plano 1, Gabriel o 2, Carlos o 3. Os três adquiriram o aparelho X. Se Gabriel pagou pelo aparelho X 120 a menos do que Lucas, ele quer saber o desconto obtido por Carlos em reais. Então, você vai montar uma equação usando porcentagem. Tá? Então, isso aqui é a equação do primeiro grau. É um problema aritmético com uma incógnita só. Tá? E a 10ª e última questão desta prova de 2014 é um tema que está fora do conteúdo desta prova, raciocínio lógico. Em 2014 tinha esse tema, raciocínio lógico, dentro de matemática. Em 2018 não tem. Então essa questão aqui é uma questão fora do conteúdo programático do nosso concurso de 2018. Vamos continuar passeando pelas provas? Vamos? Vem comigo. Prova de 2013. Probabilidade, opa! Caiu em 2015? Não, mas caiu em 2014. Caiu em 2013 de novo. Outro assunto repetido, hein? Ó, probabilidade. Mas, Sérgio, eu estou olhando aqui o edital, não tem probabilidade. Tem eventos independentes. Quando você coloca no conteúdo programático eventos independentes, isto é probabilidade. Vem comigo. 12. Geometria espacial, volume, capacidade. Olha só aqui as dicas, né? Litros é uma unidade de volume. Outro assunto que caiu de novo, hein? Problemas aritméticos, olha lá, salgados e doces, sisteminha de equações, duas incógnitas. Geometria plana, né? Cálculo de área, outro assunto recorrente. Problemas aritméticos, olha lá, bala, bombom, duas incógnitas, sistemas lineares. E essa foi a prova de 2013. 2013 foram 5 questões. Caiu geometria espacial, caiu geometria plana, caiu probabilidade e de novo probleminhas aritméticos. Olha só, 5 assuntos recorrentes da primeira, da segunda e da terceira prova. E a última prova que eu quero passear com vocês é a prova de 2012. Todas essas provas foram provas realizadas para o cargo de técnico de administração e controle júnior, feita pela Sesgran-Rio, tá, gente? Inclusive, esse PDF aqui dessas provas, se vocês quiserem, vai estar ali no link de descrição para vocês poderem fazer o download. Tá bom? Vamos passear pela última prova. 2012. PA pra gente. Aqui ele fala, ó, PA. Assunto também que já caiu em provas passadas, hein, que a gente já viu. Função. Gente, função é um assunto que, olhando as provas da Sesgran-Rio, é um assunto que cai bastante. Mas nas últimas provas do técnico de administração e controle júnior, gente, só foi cair nesta prova de 2012. Mas outras provas da Sesgran-Rio, função é um assunto que cai bastante, tá? Não caiu nas últimas provas para esse cargo, mas para Sesgran-Rio é um assunto que, ó, eu apostaria aí. Vale a pena estudar a função. Análise combinatória, né? Quantos códigos diferentes podem ser criados? Geometria espacial e plana, né? Cubo tem volume, só que ele quer medida da aresta. Isso é algo plano, tá? Problemas aritméticos. Gente, olha lá, suco e água, né? X lucros, cadê? Ó, litros de água, litros do concentrado. Então, eu tenho duas incógnitas aqui, né? O suco é a mistura do concentrado com a água. Sistema linear, problema aritmético. Função. Só olhando isso, a gente já sabe que isso é função. Problemas aritméticos. Gente, isso daqui é mais equação do primeiro grau, tá bom? É mais um problema aritmético aí. Volume,
né, gente? Só que ele quer a área da fita, mas isso é volume, tá? Falou volume, geometria espacial. Função logarítmica e matemática financeira. Isso aqui é mais porcentagem, mas porcentagem não deixa de ser noções de matemática financeira. Então, foram 10 questões no ano de 2012. E eu fiz aqui, gente, um arquivo que dá uma visão melhor do que o passeio pela prova. Em amarelo, o que mais cai? Olha lá, problemas aritméticos, tá bom? Problemas aritméticos, tá? É um assunto bem recorrente. Análise combinatória caiu, eventos independentes, probabilidade, PA caiu 2 vezes, mas ó, esses 2 assuntos aqui são os assuntos que caíram em todas as provas, Então, eu apostaria mais nesses assuntos que estão em amarelo. E ó, função foram 3 questões na prova de 2013, tá certo? Função é um assunto bem cobrado pelas provas da SES Gran Rio. Então, é um assunto que vocês podem focar também o estudo aí. São 10 questões, mas em amarelo eu separei 7 questões. É que as outras 3 questões desta prova é uma loteria. Eu não tenho como prever. Mas, ó, eu quero que fique bem claro para vocês que matriz, determinante, trigonometria, geometria analítica, gente, é um assunto muito pouco cobrado nas provas da SES Gran Rio. Às vezes cai, mas não é um assunto muito cobrado. O problema é que é um assunto que demanda muito tempo de estudo. Então, se você tiver com pouco tempo de estudo, talvez optar por não estudar essa matéria e o que cair, chutar qualquer coisa, é uma ideia boa para você que está sem tempo de estudo. Mas para você que está com tempo de estudo, não estuda muito isso. Foca mais no que está em amarelo. Tá aqui, ó. Não esqueça, o que está em amarelo é o principal. E ó, problemas aritméticos é esses 2 itens aqui juntos, tá? Esses 2 itens juntos aí. Então tá aí para vocês uma ideia do que provavelmente deve cair na prova da Petrobras para técnico de administração e controle júnior. Espero que isso seja de grande valia para o estudo de vocês. Beijo no coração. Tchau.